Fala pessoal, meu nome é Bruno Ferraz, sou editor-chefe da página Questões em Cardiologia e o tema da aula de hoje vai ser como fazer o ajuste terapêutico no paciente com insuficiência cardíaca. Existe aquele beabá inicial de como tratar o paciente com insuficiência cardíaca, quais são as drogas que não podem faltar numa receita do paciente com insuficiência cardíaca, só que tem alguns pacientes que não têm uma boa resposta mesmo àquele tratamento preconizado inicial. E hoje o foco é explicar para vocês qual é a sequência de drogas e qual é o ajuste que precisa ser feito para compensar nosso paciente com insuficiência cardíaca. Então vamos lá. Inicialmente nós temos um paciente que tem uma insuficiência cardíaca sintomática, a gente vai falar agora da IC com fração de ejeção reduzida, apenas reduzida. Então o paciente tem uma fração de ejeção reduzida, então temos que implementar o tratamento desse paciente. Qual é a primeira droga que devemos começar? Inicialmente, a primeira terapia preconizada é o uso do IECA e do beta-bloqueador. Tem alguma ordem? Qual droga deve começar primeiro? Não tem uma ordem, você pode começar tanto com IECA, tanto com beta-bloqueador. Lembrando que sempre você tem que tentar atingir a dose máxima desses medicamentos. Eu só não vou usar essas drogas quando tiver contraindicação. As principais contraindicações a beta-bloqueador: paciente descompensado, na fase ainda descompensada da doença, paciente com broncoespasmo importante, paciente com bloqueios avançados. Esses pacientes eu vou ter limitação ao uso do beta-bloqueador. Quanto aos inibidores da ECA, eu vou ter mais dificuldade de utilizar no paciente já com doença renal avançada, porque sempre que eu começo IECA, eu tenho uma piora da creatinina. Naqueles pacientes que porventura fizerem tosse com IECA, aí eu posso fazer a troca para os bloqueadores de receptor de angiotensina. Tá bom? Mas início do tratamento de insuficiência cardíaca com IECA. Cheguei na dose máxima tolerada, vamos para o próximo passo. O paciente continua sintomático e um paciente que tem fração de ejeção reduzida. Se esse paciente persiste com sintomas, agora é a fase de adicionar o antagonista da aldosterona, a espironolactona. A gente começa na dose de 25. Geralmente a gente mantém essa dose de 25, pode chegar no máximo a dose de 50. Se o paciente tiver alguma intolerância a essa dose, por exemplo, fizer ginecomastia, você pode reduzir a dose ou ter que tirar essa medicação. Limitações ao uso da antagonista da aldosterona acabam sendo também questões de potássio, né, o potássio alto, porque o próprio IECA pode aumentar o potássio e você adicionar uma outra medicação que sobe o potássio, você pode ter algum grau de limitação, tá bom? O paciente continua sintomático, mesmo assim, você fez essa é a tríade principal, os 3 principais medicamentos que não podem faltar numa prescrição de um paciente com insuficiência cardíaca: IECA, beta-bloqueador e antagonista da aldosterona. E o paciente continua sintomático. O que eu tenho que fazer com esse meu paciente? Aí você tem que entender qual é o perfil do seu doente. Se é um paciente que ainda está hipertenso, mantendo o produto mal controlado, você tem que investir em vasodilatador. Essa é a fase de investir em vasodilatador. Se o paciente tiver condições de utilizar o sacubitril valsartan, você tem que fazer a troca. Nunca você vai acrescentar. Você não pode fazer IECA junto com o sacubitril valsartan. Você pode fazer a troca. Se você estiver num ambiente onde os pacientes não têm recurso para fazer uso dessa droga, você pode acrescentar hidralazina com nitrato, que também é uma excelente droga com benefício de imortalidade também. Então, essa diretriz recomenda o início do sacubitril valsartan, mas também não está errado você partir para hidralazina com nitrato. Então, nessa questão do paciente sintomático, fração de ejeção e tiver uma pressão normal alta, sacubitril valsartan no lugar do IECA. No paciente com ritmo sinusal, QRS largo, talvez seja a hora de você avaliar sincronização. A ressincronização ventricular, ela tem maior benefício em pacientes que têm um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Você já está 3 meses com terapia otimizada e o paciente persiste a sintomatologia. E nesses pacientes você deve considerar a ressincronização. Lembrando que quanto mais largo o QRS, maior a chance de benefício do seu paciente com terapia de ressincronização. E a questão do ritmo sinusal, no paciente com ritmo sinusal que mantém uma frequência elevada, aí você tem que considerar o uso da ivabradina, porque eu já estou considerando que meu paciente já está em dose otimizada de beta-bloqueador. Então, se o paciente está em dose otimizada de beta-bloqueador, eu tenho que agregar alguma droga que reduza a frequência cardíaca. Isso no paciente com ritmo sinusal. Eu tenho que manter esse paciente com uma frequência cardíaca abaixo de 70, idealmente em torno de 60. Então, eu vou ter que agregar uma medicação que reduza a frequência. Então, a ivabradina é uma droga excelente nesse nicho de paciente. Aí você fez essas modificações e o paciente continua sintomático. Então, aí chega a hora de apelar mesmo na insuficiência cardíaca, né? Se, porventura, eu conseguir controlar todos esses sintomas com essas drogas, beleza, nenhuma terapia adicional deve ser considerada.
Se o paciente estiver fazendo uso de diurético, você reduz o diurético agora. Você só reduz o diurético no paciente compensado. Você não consegue tirar o diurético no paciente descompensado. Só vai pensar em desmame no paciente compensado. Então, se o paciente controlou, mas se não controlou, aí você considera algumas medicações, como por exemplo, a hidralazina com nitrato, dispositivos de assistência, a própria digoxina. A digoxina ela pode ajudar em algumas circunstâncias, reduzir reinternação, por exemplo, e é um paciente que você tem que começar a pensar em transplante cardíaco, se ele tiver condições para tal. Você já fez todo aquele passo a passo do tratamento de insuficiência cardíaca, o paciente continua sintomático, então não tem muito jeito, é um paciente que você deve pensar em uma outra situação. 2 pontos importantes no tratamento da insuficiência cardíaca. Lembrar que o diurético eu vou utilizar, ele não tem benefícios em mortalidade, ele é utilizado para reduzir congestão. Eu vou usar o diurético quando o paciente tiver congesto. Acabou a congestão, tiro o diurético. Tá bom? Então o diurético é para congestão. Se não tiver mais congestão, saca fora o diurético. E lembrando que nos pacientes com fração de ejeção reduzida, eu tenho que sempre considerar a possibilidade de um implante de desfibrilador. Especialmente pacientes isquêmicos, com histórico de TV, FV, faz um Holter, está fazendo arritmia não sustentada, é um paciente que tem um maior risco de morte súbita. Então, eu tenho que considerar um implante de desfibrilador nesses pacientes, revisando reduzir morte súbita. Tá bom? Então, de uma maneira bem resumida, né, como que a gente vai fazer o tratamento da insuficiência cardíaca, não pode esquecer que o tripé fundamental do tratamento de insuficiência cardíaca é IECA, beta-bloqueador e antagonista da aldosterona. Se o paciente tiver hipertenso, hidralazina com nitrato ou sacubitril valsartana, lembrando que o sacubitril tem que ser no lugar do IECA. No paciente com ritmo sinusal, QRS largo, considerar a ressincronização. No ritmo sinusal com frequência alta, ivabradina. E se nada disso funcionar, lembrar da digoxina e encaminhar esse paciente para um centro de terapia avançada, considerar transplante cardíaco para esse nosso doente. Tá bom? Então esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. Se estiver vendo esse vídeo no YouTube, deixa seu like, curta a nossa página, segue a nossa página e marca o sininho aí para toda vez que chegar um vídeo novo para você, você vai ser o primeiro a ser avisado. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.